Glória a Deus. Por favor, rapidamente, quem tem o seu exemplar da Bíblia Sagrada, me ajude a ler um texto bíblico. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15. Enquanto você procura em rápidas palavras, sua saudação, mas não justifica eu não fazer os meus agradecimentos. Eu aproveito essa oportunidade única e sem par para agradecer a Deus do dia em que Deus me tirou do mundo do pecado. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor presidente dessa obra, pastor Moura. Deus abençoe pela oportunidade. Amém. Sei que muitos queriam estar no nosso lugar, mas Deus nos escolheu nesta noite. Eu recebo muitas ligações, mensagens, pessoas perguntando como que eu faço para ministrar no Simísio. Algo que eu posso falar para eles é o quê? Vá lá na igreja, conheça o pastor Moura, dá um abraço nele, contribui com a obra. Também quero glorificar a Deus pela minha esposa, Deus abençoe grandiosamente. Amém? Todos acharam? Diga glória a Deus. Que diz assim o texto: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Amém, irmãos? Olhe para cá, eu tenho apenas 9 minutinhos para transmitir algo de Deus para a tua vida. Eu sei que é uma saudação, mas subordinada ao Espírito Santo de Deus. Mediante a leitura dessa palavra, Deus brada ao meu coração ao tema dessa saudação, que é: ide e avançai. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir comigo: ide e avançai. Vamos lá? 1, 2, 3. Ide e avançai. Meu Deus, que lindo. Vemos aqui: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Evangelho é uma das palavras mais antigas do dicionário bíblico, do dicionário Aurélio e do dicionário mundial. A palavra evangelho, ela vem do seu grego latim. Na sua tradução original significa boas novas. Que boas novas são essas? É Jesus trazendo consigo as boas novas de salvação. Se falar em evangelho, sabemos que o evangelho ele se divide em 3 partes. Quantas partes? 3 partes. E falando do evangelho, então percebe que Mateus, Marcos, Lucas e João, ele escreve o evangelho trazendo-se então a sua divisão das 3 partes, o que é a vida de Jesus, o ministério de Jesus e a crucificação de Jesus. Interessante que esses 4 evangelhos é conhecido como evangelho sinótico. O que seria o evangelho sinótico, pastor Gabriel? É que eles escrevem a mesma vida, o mesmo ministério, a mesma crucificação de Jesus, porém, cada um escreve de uma forma que eles vê, enxerga, porém, ao final, tem o mesmo sentido. E percebe que Jesus, após a sua crucificação, a sua ressurreição, ele reúne os discípulos e ele vai ter uma reunião, uma palavra com os discípulos. E essa palavra que Jesus vai ter com os discípulos era uma palavra para eles levarem toda a sua vida e seguirão por séculos, séculos e mais séculos, pastor Andréia Rocha. Então percebe que entre desses 4 evangelhos, Mateus ele vai escrever uma parte, Lucas vai escrever outra, João vai escrever outra e o evangelista Marcos vai escrever uma outra parte. E nessa reunião Jesus vai dizer para eles assim, aleluia, e Lucas vai escrever cada uma parte. João vai escrever assim: eis que eu vou para o Pai, preparar-vos um lugar, mas eu voltarei para buscá-lo vós, porque aonde eu esteja, vós estejais também. Mateus também não vai perder tempo e vai escrever a sua parte. Olha o que Mateus vai escrever assim, algo que Jesus disse: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Entre eles, Lucas também vai escrever. Olha o que Lucas vai escrever: portanto, ficai em Jerusalém. Por quê? Porque de lá sereis revestidos do céu. Então percebe que Marcos,
ele não era discípulo, mas Marcos, ele foi um dos escritores do ministério de Jesus. E olha o que Marcos vai escrever. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então percebe que evangelho, aleluia, não é eu pregar em cima do púlpito. Evangelho não é, aleluia, como nós vemos grandes cantores cantar. Não, isso entra apenas como um ato de adoração. Se evangelho é dividido em três partes: na vida, no ministério e na crucificação de Jesus, então eles vão escrever o que? Se é dividido em três partes. A primeira parte é quando Jesus nasce, que eles nascem, eles têm que fugir para o Egito, para o menino não ser morto. Aí nenhum dos quatro, nenhum historiador consegue descrever e descobrir o que aconteceu de Jesus de lá do Egito. Então Jesus parece aos 12 anos de idade, no meio dos doutores da lei, recitando ali no seminário. Então percebe que novamente Jesus desaparece, mas ninguém vai conseguir descrever novamente ali a vida de Jesus. Então até que Jesus aparece aos 30 anos de idade, ali sendo batizado por João Batista. Então aí é que se resume então o evangelho da vida de Jesus, entre a vida, o ministério e a crucificação de Jesus. Quando falamos da vida, que o ministério é a vida de Jesus, eu descubro então que o ministério é o quê? Não é pregar em grandes púlpitos, não é pregar em grandes congressos, não é cantar, não é ver quem prega mais, quem prega melhor. Não, se fala da vida de Jesus, o que Jesus fez? Ele estendeu a mão, ele abraçou, ele ajudou as pessoas, ele curou as pessoas. Jesus não falava mal da vida de ninguém, ele não apontava, ele não caluniava, aleluia. Jesus não pegava o WhatsApp e apontava dizendo: pastor Moura, pastor Andréia, você viu quem pecou, você viu quem errou, não convida aquele irmão, não convida aquela irmã, aleluia. Se falamos também do ministério de Jesus, o que é ministério? Se o evangelho envolve o ministério e não é pregar, então pastor Gabriel, o que envolve então o ministério e o evangelho de Jesus é estender a mão, é abraçar, é ajudar na obra missionária, é ajuntar, não é espalhar, não é disputar. Isso aqui não é disputa para ver quem prega mais, para ver quem prega melhor ou quem canta mais, mas sim é que a palavra seja pregada nos quatro cantos da terra, e que aonde for proclamado o evangelho tiver uma necessidade, o nome de Deus tem que ser glorificado. Pastor Moura, e se o evangelho também envolve a crucificação de Jesus, pregador, então eu descubro que quando Jesus é crucificado, a grande misericórdia dele sobre as nossas vidas, que nos deu o direito de estar aqui hoje. Então por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quando eu vejo a grande misericórdia dele que nos alcançou para nos dar o direito de estar aqui hoje, eu tenho mais uma palavra de Deus para você. E se você crê, levante a tua mão, levante. Deus te escolheu não é porque você prega bem, Deus não nos escolheu nós porque você canta bem, Deus não nos escolheu nós porque você tem um bom dinheiro na conta, Deus não nos escolheu porque você prega pelas nações, porque o teu português é bom, porque você tem estudado, porque a tua oratória, a sua exegese é boa. Não, Deus nos escolheu porque a tua misericórdia dele nos alcançou. Aleluias. Nós não estamos aqui talvez por causa do CPF, da conta no banco, porque você fala bem ou tem estudo. Não, nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Aleluias, aleluias. Então vamos lá. Então quem vem, olha só o que Mateus vai fazer: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Ele vai escrever o que tem aqui, uma profecia, o que João vai dizer, aleluia: eis que eu vou para o céu, mas eu voltarei para buscá-lo. Por quê? Porque aonde eu esteja, vós estejai também. Então aqui tem uma promessa, aleluia. O que Lucas vai fazer? Que vai escrever, aleluia: ficai em Jerusalém até que seja revestido do céu.
é um aconselhamento. E o que Marcos vai dizer? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é um pedido que Jesus faz. Se ele está fazendo um pedido, olha só, antes dele fazer esse pedido, percebe que Jesus ele pega 70 apóstolos e diz: eis que eu lhe dou poder, vai na cidade, prega o evangelho, cura os enfermos, expulsais o demônio. Interessante, pastor Rogério Rigueiro, que alguém perguntou: mestre, nós vamos, mas aonde nós vamos dormir? Olha o conselho que Jesus vai dar: quando chegar em uma cidade, saúda ela com a paz. Alguém perguntou: mas a cidade responde Jesus: o que tem na cidade? A cidade tem casa, a cidade tem mercado, então a cidade tem pessoas. Mas com tudo isso Jesus disse: se eles não vos saudar, não tem problema. Por quê? Porque a saudação voltará para vós. Mas alguém vai fazer uma outra pergunta: mestre, e aonde nós vamos dormir? Jesus diz: boa pergunta. Se alguém vos convidar para dormir, que seja digno de repousar ali a vossa cabeça. Mas se não convidar, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a tua cabeça. Então eu vejo que missão, aleluia, eu vejo que missão não é coisa assim, tão passeio, não é tuneiro como muitos falam, não, é coisas que nós saímos para fazer a obra. Mas interessante que Jesus disse assim: eis que eu vos dou poder e autoridade para pregar sobre a face da terra. Quando Jesus está dando essa autoridade, sabe o que ele está dizendo? Pode ir que eu sou contigo, pode ir que eu sou contigo. Jesus está assinando embaixo, a carta está dando: pode ir que eu sou contigo. Não temas, não temas, não temas. Interessante que quando ele pergunta: será que alguém vai arrumar algum lugar para nós repousar ou comer? Interessante que eu lendo a Bíblia, eu perguntei: mestre, será que alguém abriu a porta para eles? Em Hebreus capítulo 13, Jesus vai dizer, o texto vai dizer assim: muitos sem saber, pega isso aqui, muitos sem saber abriram a porta da tua casa e hospedaram os anjos sem saber, e foram abençoados. Pastor Moura, quando eu abro a mão, quando eu abro o coração, quando eu abro os braços para a obra missionária, quando eu estou disposto a fazer a obra, Deus cuida da tua casa, Deus cuida do teu ministério, Deus cuida dos teus filhos, Deus cuida da tua saúde, Deus cuida do teu trabalho. Deus não deixa faltar nada na tua casa. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: enquanto tem crente de mão levantada ajudando a obra missionária, Deus cuida da tua casa, Deus cuida do teu. Sabe por que tem comida na tua casa, tem saúde, tem veste, tem alimento? Porque você está cuidando da obra missionária. Aleluias, aleluias. Para nós encerrarmos, percebe que Jesus, quando ele vai escolher os 12 discípulos, ele vê aproximadamente 500 apóstolos. Cantora, mas Jesus vai olhar e vai dizer assim: não, é muito para fazer a obra. Só que na verdade Jesus não estava olhando a quantidade, mas ele estava olhando a qualidade de cada um, nem a capacidade ele estava olhando. Aí Jesus ele vai ver quem? 70 apóstolos, ele separa. Jesus olha e diz assim: não, ainda é muito. Ele passa por grandes pregadores, grandes ministrantes, grandes cantores, mas Jesus diz: não é muito, esses não dá, eu vou procurar outros. Sabe onde Jesus vai? Jesus vai em Nazaré, convoca um homem por nome de Filipe. Nazaré, que era uma cidade que tinha tudo de ruim, prostituta, traficante, ladrão, tudo de ruim. Aí Jesus sai dali, vai aonde? Vai lá na beira do mar e pega 3 pescadores. Para quem não sabe da cultura judaica, pescador era como fosse hoje, não querendo discriminar, mas como fosse catadores de material reciclado. Não tinha leitura, não tinha nada. Eu imagino alguém olhando e dizendo assim: peraí, mas tanta gente boa, com entendimento que Jesus podia convocar, não convocou nenhum. Aí tem sim Gamaliel, que era professor, tem aleluia, tem Jairo, que era o príncipe da sinagoga, tem Nicodemos, que era o príncipe dos pregadores, que pregava muito. Mas Jesus foi lá,
escolheu aqueles homens que talvez alguém olhando e dizendo assim: Jesus ficou doido, esses não têm capacidade. Eu trago a última revelação para entregar esse microfone, porque isso aqui é para receber de mão levantada. Quando eu vejo que Jesus passa no meio de 500, separa 70, mas ele escolhe 12 que não tinha capacidade. Sabe o que eu descubro? No meio de 230 milhões de brasileiros, no meio de 7,4 bilhões de pessoas, no meio de, aleluia, 6 continentes, 204 países, Jesus escolheu você para fazer a diferença na obra na terra. Jesus escolheu você, Jesus escolheu você, Jesus escolheu você, Jesus escolheu o Senhor, Jesus escolheu você no meio de 7,4 bilhões de pessoas para fazer a diferença na terra. Aleluia. Com permissão do pastor, quero pedir para quem ficou sobre os pés, coloque sobre os pés, igreja, coloque sobre os pés. Aleluias, aleluias. Jesus escolheu você, Jesus escolheu a mim, e se Ele escolheu a mim, eu vou lutar para me permanecer no lugar que Ele me colocou. Pode já preparar o playback aí. Alguém pode até dizer assim, você já deve ter ouvido alguém dizer assim, pastor Moura, de alguém dizer assim: ei, se você não quiser fazer a obra, Deus tira você e coloca outro no lugar. Quem já ouviu alguém dizer isto? Mas eu não achei isso na Bíblia ainda. Outros vai dizer assim, aleluia, o ministério é como uma roda gigante. Hoje você está em cima, amanhã você pode estar embaixo. Hoje você está embaixo, amanhã está em cima. Também não achei isso na Bíblia Sagrada. Que prazer tem Deus de escolher aqueles 12 discípulos, escolher você, escolher eu, e tirar um de nós aqui. Então eu descubro o quê? Que nós caímos sozinhos, nós perdemos o ministério sozinho. E se Deus quiser, Ele pega 10 lá de baixo, pega 20, pega 30, coloca aqui em cima, coloca aqui dentro, sem tirar ninguém daqui, pastor. Mas o púlpito está cheio, está nada. Deus abre a tenda, porque a seara é grande e os efeiros são pequenos. Você pode adorar a Deus através dessa palavra, porque Deus te escolheu para fazer a diferença na terra. Você não foi só chamado, você foi escolhido de Deus. E a palavra é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, a porta está aberta. A palavra igreja vem do grego hebraico chamado igreja, chamado para fora. A seara é grande, mas os efeiros são pequenos. Então me ajude a achar a palavra ide e proclamai dentro da Bíblia Sagrada. Se Ele disse vai, então a palavra que eu tenho para você entregar esse microfone é: avançai, 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 porque Deus é contigo.